O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro tem orgulho de dar as boas-vindas a vocês aqui presentes no INCAD Teresópolis, que contará com uma palestra do presidente do Conselho, administrador Wagner Siqueira, e com a entrega de moções a pessoas que fazem parte da administração aqui da região serrana, que são muito importantes para a gestão local. Então, para dar início ao evento, convidamos a todos para a audição do Hino Nacional Brasileiro. Para dar início ao INCAD Teresópolis, convidamos o delegado do CRA-RJ no município, administrador Rodolfo Mader. Meu nobre amigo e colega de profissão, administrador Wagner Siqueira, atual presidente do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, que muito nos honra com a sua presença e participação. Caríssimos colegas administradoras e administradores, autoridades, personalidades e convidados aqui presentes. Meus diletos anfitriões, Vladimir de Carvalho e José Ronaldo, dirigentes da Alterdata Tecnologia Informática Limitada, a quem agradeço mais uma vez essa generosa acolhida e cuja trajetória singular é hoje um case estudado e valorizado nos livros de Philip Kotler, o Papa do Marketing Internacional. Meus queridos, a Alterdata já é um case internacional, estudado no mundo todo através dos livros de Philip Kotler. A todos o meu boa noite, mais fraterno. Uma grande alegria estar com vocês. Globalização, planejamento estratégico, qualidade total, desenvolvimento gerencial, downsizing, otimização, vantagem competitiva, tecnologia da inteligência artificial, empresas digitais, realidades virtuais, empregabilidade. Este é o ambiente onde se exerce hoje a administração moderna. É onde essa ciência profissional, que está presente em todos os mercados, se faz extremamente relevante. É a administração que estimula resultados, gera sinergia entre os recursos disponíveis. Mas como surgiu a profissão de administrador no Brasil? Após anos de muita luta parlamentar, onde despontou o emérito professor Belmiro Siqueira, patrono da profissão, em 9 de setembro de 1965, foi promulgada no Congresso Nacional a Lei 4769, criando a nossa profissão com todos os seus direitos e deveres, inclusive com a atual estrutura administrativa em um Conselho Federal e conselhos regionais de administração. Sinto-me muito honrado de poder, nesta casa e nesta data, lembrando a homologação da nossa identidade profissional, fazer a abertura deste ENCAD, Encontro dos Administradores de Teresópolis 2024. Com 39 anos de registro profissional no Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, ao olhar vocês aqui, reunidos, ainda encontro motivos para me orgulhar da profissão que escolhi. Muito obrigado a todos. Está aberto o ENCAD. Muito obrigada, administrador Rodolfo. Convidamos agora o delegado adjunto e conselheiro do CRA-RJ, administrador Jucimar Sequim. Boa noite a todos e a todas. Meu querido e ilustre presidente, professor administrador Wagner Siqueira, nosso referencial da administração no Brasil, no estado do Rio, há muito.
meu colega conselheiro, professor administrador Firmino Carneiro, nosso delegado, professor administrador Rodolfo Mader, colegas administradores, ex-alunos, alunos das instituições Estácio, Unopar, Unifeso, um grande grupo de alunos do SENAC, do curso técnico em administração, aqui acompanhados pela professora Adriana Costa. Muito prazer, muito bem-vinda à nossa casa, a esta sua casa também, né, colega? E a todos que nos assistem, autoridades, colega, deputado Salomão, os homenageados que serão aí hoje recebedores de uma moção de aplausos, tá? De imediato já parabenizo por essa honraria tão merecida e que culmina com esse momento de hoje. E sim, o CRA subiu a serra. Subiu a serra e seremos aí brindados com uma palestra do nosso querido presidente, filho de Belmiro Siqueira, citado há pouco, e que nos falará sobre o futuro das organizações e o desafio do gestor, o desafio que é ser administrador. Muito bem, não vou me estender, mas temas como sustentabilidade, desenvolvimento e retenção de talentos, inovação, gestão de mudanças, sustentabilidade ambiental, financeira e social, a responsabilidade ambiental, entre outros, com certeza serão temas em evidência que ouviremos falar com muita propriedade hoje. Então, mais uma vez, o CRA subiu a serra. Sejam todos muito bem-vindos a esta sua casa. Fica aqui um convite também para que aqueles que não puderam ainda nos visitarem no CRA, na nossa Casa do Administrador, na Tijuca, na Rua Professor Cabizo. É muito comum nós termos aí algumas caravanas de visitantes, estudantes de caravanas, e fica aí extensivo o convite aos professores presentes. Vigiane esteve lá conosco, né? Dentre tantos. Então é isso, gente. Que tenhamos um excelente ENCAD. Muito boa noite. Muito obrigada, diretor Sequim. E gostaríamos de agradecer a presença das seguintes autoridades: o conselheiro do CRA-RJ, administrador Firmino Carneiro, o professor do SENAC e da IFRJ, administrador Júlio César de Andrade, a gerente do SENAC, que já foi citada pelo nosso Sequim, Adriana Costa, e o vereador Teco Despachante. Obrigada pela presença. Também gostaríamos de agradecer ao nosso anfitrião, Vladimir Carvalho, CEO e cofundador aqui da Alterdata, pela receptividade ao ENCAD Teresópolis. Muito obrigada. E também registramos a presença da medalhista da primeira Olimpíada Brasileira de Administração, a Carolina Nogueira, aluna da Unifeso. Cadê ela? Está ali. A Carolina esteve com a gente lá na sexta-feira passada, recebendo a medalha da Olimpíada. Parabéns, Carolina. E dando continuidade ao nosso evento, como a gente já falou, como os nossos delegados já falaram, hoje a gente vai fazer a entrega de 3 moções de aplausos a personalidades de Teresópolis e da região que ajudam a crescer, ajudam a desenvolver a administração e a gestão locais. Primeiramente, convido o presidente do CRA-RJ e os nossos delegados para fazer essa entrega ao senhor Newton Wilson Salomão. Exatamente. Nascido em Teresópolis, pai de 3 filhos, o João Felipe, o André Luiz e o Pedro, formado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Métodos e Técnicas de Ensino, foi professor titular da cadeira de Planejamento e Organização da FACE, concursado da Caixa Econômica, foi gerente geral e regional. Presidiu a Emater Rio e foi subsecretário e secretário estadual de Habitação. Exerceu o mandato de deputado estadual de 97 a 2002 e de 2008 a 2014, sendo autor de 35 leis, incluindo a Lei Complementar 143, que passou a exigir os critérios de ficha limpa para os cargos do alto e médio escalões do Executivo, Judiciário e Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Foi também autor da emenda legislativa que garantiu o piso salarial
do administrador no estado do Rio de Janeiro. Por tudo isso, nosso deputado é merecedor da moção. Eu agradeço essa homenagem, me senti muito feliz com ela e sei que isso faz parte da história minha com o professor Rodolfo Mader, onde fomos professores na FESO, um bonito e bom tempo. E fico também, meu caro Wagner, e meu colega também de bons anos na face, nosso Sequim, fico feliz porque eu acredito na administração, na gestão. Eu sou formado em ciências contábeis, mas tenho também, né, várias experiência e vários cursos na área de gestão. Eu acredito que o nosso país precisa de bons gestores. A gestão pública, dizia para a nossa medalhista Carol, precisa de bons gestores. E quando eu aproveitei a lei de ficha limpa, que era de caráter nacional e voltada, naquele momento, apenas para o processo eleitoral, nós, com o apoio do Dr. Maurício Mendes, que está aqui presente, nós redigimos o texto, que acabou aprovado com uma lei complementar 143, fazendo com que aqueles que, no primeiro e segundo escalão da gestão pública, no executivo, no legislativo, no judiciário, também tivesse a exigência do ficha limpa, de maneira que a atividade, principalmente a atividade de gestão, de administração, que deve caber a quem tem competência, não seja exercido apenas por indicações políticas, às vezes levianas e com outros interesses. Então, eu acredito na administração. A administração é fundamental para o nosso país, para a felicidade, das nossas cidades, das nossas famílias, que é organizar e fazer as coisas acontecerem com a visão do futuro. Então, muito obrigado, me sinto muito honrado. Parabéns, deputado. Convidamos agora para receber a moção de aplausos do CRA-RJ, o administrador Leonardo da Silva Mendes, mestre em Economia e Gestão Empresarial, administrador de empresas com MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria, atua como gerente administrativo e financeiro na Airless Conservação de Rodovias, onde está há 28 anos. Atualmente, também é sócio da M&W Consultores. Leonardo, parabéns pela sua moção. Wagner, Rodolfo. Eu não sou professor e também não sou político, então a minha fala é bem mais breve, né? Com certeza. Tá ligado? Alô, som. É um prazer estar aqui, agradeço e fico muito honrado com o convite. Estava fazendo as contas, professor, e estou vendo que estou completando 20 anos, né, de formação. Então, passa rápido o tempo, mas tive a honra de ser aluno do Sequim, assim como vários outros aqui, acredito eu. E como foi bom. Hoje a gente observa e a gente lida com a administração todo dia, e como é bom a gente conhecer de todos os setores da empresa, né? Acho que liderar um time, uma equipe, eu penso que, primordialmente, é servir aos outros também, estar disponível. E o profissional de administração precisa conhecer de todas as áreas para fazer isso com excelência. Então, agradeço a oportunidade, agradeço a homenagem, agradeço os ensinamentos também, que foram muito úteis, né, mestre? E, enfim, muito obrigado a todos que estão aí presentes. Parabéns, Leonardo. E convidamos agora para receber sua moção de aplausos Ralph Bernard de Freitas Istier, formado em Ciências Econômicas com ênfase em empreendedorismo, já tendo atuado no mercado financeiro e na multinacional alemã ThyssenKrupp, morador de Teresópolis e, desde 2018, no Teresópolis Shopping, sendo a terceira geração da família à frente do negócio.
Também é responsável pela gestão de um estacionamento pertencente à família. Além disso, é diretor da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis, a ACIAT. Leonardo, venha receber a sua moção. Wagner Rodolfo Sequim, por favor. Boa noite a todos. Eu fico muito contente também com essa grande homenagem. Obrigado. Meu avô daqui da cidade, ele fundou 2 empresas, então fico muito contente de ser terceira geração, de conseguir dar continuidade. Diferente dele, que foi muito na intuição, eu acredito que hoje em dia a gente tem muita ferramenta disponível e a administração, sem dúvida nenhuma, fornece muitas ferramentas para a gente. Eu fico muito feliz de hoje em dia conseguir usá-las de maneira a dar continuidade às empresas e aos serviços que eles começaram aí há mais ou menos 60, 70 anos atrás. Então, um grande orgulho e, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada a vocês e, é claro, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui em Teresópolis. Antes da palestra do presidente Wagner Siqueira, eu tenho um recado para dar para vocês. Nos dias 11 e 12 de setembro, o CRA-RJ vai realizar o ENCAD 2024, a gestão das inteligências. É o tema central que a gente vai usar esse ano, nesse que é o maior evento da administração no Brasil este ano. Então, nesse ano, a gente vai trazer para a palestra nomes como Cristóvão Buarque, o ex-ministro, vamos ter também a ex-ministra Wanda Engel, Jorge Caldeira, autor de Brasil, Paraíso Restaurável, e também um acadêmico da ABL. Temos diversos palestrantes muito interessantes. O evento ele é gratuito, vai acontecer ao vivo, presencialmente, na sede da Academia Brasileira de Letras, no centro do Rio de Janeiro, e também será transmitido ao vivo no YouTube, no nosso canal do YouTube, CRA-RJ Oficial. Então, inscrevam-se, é só acessar o nosso site, cra-rj.adm.br, e vai ser um prazer tê-los lá conosco no ENCAD 2024. As inscrições vão até segunda-feira, dia 9, dia de vocês, profissionais da administração, ok? Então, convidamos o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, para a palestra O Futuro das Organizações, o Desafio do Gestor. Bem-vindo, Wagner. É sempre com muita emoção e com muita alegria que estou aqui em Teresópolis. O passado, para mim, aqui é presente, porque o que ficou de muitos e muitos anos atrás no nosso coração e na nossa mente. A professora Leda Ivo, que era, à época, em 1982, coordenadora do curso de administração, aqui na Unifeso, que não se chamava Unifeso ainda, verdade? E ela me convidou para fazer uma palestra sobre administração na faculdade. Conclusão, fiquei apaixonado. Comprei uma casa nessa cidade, aqui na Fazendinha, e não era apenas um morador secundário que vinha só nas férias, ficava bastante tempo aqui. Portanto, é sempre... E muitas vezes estivemos aqui, então estar aqui é sempre muita emoção. Eu sempre sou um chorão. A minha esposa faleceu à época, e eu tive que vender a casa, então foi um momento de vida muito difícil. Mas esse passado não morre. O futuro das organizações, o desafio dos administradores. Se nós estivéssemos em 1024 e quiséssemos fazer uma previsão para 1054, 30 anos depois, teríamos certamente muita facilidade para isso. Acertaríamos praticamente tudo. Tamanha era a lentidão das mudanças. O mundo mudava lentamente. Então, a previsão teria alto grau de assertividade.
Mas nós estamos no ano 2024. E se quisermos fazer uma previsão para 2054, certamente o grau de imprevisão vai ser enorme. Se todos nós fôssemos infinitos, tudo mudaria nesses 30 anos e muito mais, que nós, aqui a maioria vai viver muito mais do que isso, viver muito mais do que 100 anos, né? Que a tendência é cada vez maior. Mas como somos finitos, muita coisa que existe hoje ainda estará presente. Certamente estará. O que eu gostaria de falar aqui não é o que vai estar presente, porque apenas produzir alguns cenários, algumas referências, algumas especulações. Se houver discordância, já cumpri o meu papel. Se houver concordância, é sempre mais agradável, né? Mas a discordância em si também valoriza tudo o que se disser, assim como a discordância. É sobre esse processo que nós vamos falar um pouco com vocês aqui. A tecnologia, ela avança à velocidade da luz, mas a mentalidade das organizações avança à velocidade do carro de boi. Essa é uma defasagem, um gap, que nem sempre é bem compreendido. Estamos numa casa que, a Alterdata, por excelência de alta tecnologia, que também eu sei que é preocupada com a mentalidade. Mas são as organizações, em geral, o reduto autoritário da sociedade brasileira. É a organização que discrimina o negro, é a organização que discrimina a mulher, é a organização que discrimina o portador de necessidades especiais, é a organização que discrimina o homossexual, é a organização que discrimina o idoso. Enfim, é a organização que dá concretude ao preconceito e à discriminação. Portanto, é preciso que a pior coisa que o preconceito faz com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Essa é uma questão fundamental que a gente precisa refletir aqui, porque é preciso cada vez mais, nós, profissionais de administração, que temos como locus de trabalho a organização, nós temos que compreender essa defasagem e entender que precisamos trazer a tecnologia junto com o desenvolvimento da mentalidade e das maneiras como as relações se dão, para que as organizações sejam não só mais humanas, humanizadas, solidárias, mas também que obtenham maiores lucros, melhores resultados e gerem mais empregos e mais geração de renda para todos. A dignidade humana é uma questão de permissão social. Portanto, a cultura que temos na organização discrimina ou insere pessoas, inclui. Realiza ou não realiza o preconceito. E precisamos estar atentos a isso. Temos muitos estudantes aqui. Aprendemos sempre na técnica, que a técnica vai resolver tudo. Veja bem, a tecnologia, portanto. Quando, há muitos anos atrás, 10 mil anos atrás, se descobriu a roda, ao invés daquela tecnologia fantástica que mudou o destino dos homens na face da Terra, ao invés de nós termos uma igualdade, nós criamos a aristocracia, a diferença, o preconceito. Então, nem sempre a tecnologia está a serviço do homem. Ela pode estar na subordinação e na subjugação do homem. É assim também, a técnica é neutra, mas ela tem valores que, por quem está utilizando um revólver, ela pode estar a favor do mocinho, ou pode estar da polícia, ou do bandido. Portanto, ela pode estar a serviço do bem comum, mas pode estar a serviço da ganância, da discriminação e do preconceito. Portanto, como nós, profissionais de administração, quando fazemos uma regra, uma norma, um processo na organização, utilizamos um sistema, aí não estamos falando, seja a forma que for, papel ou tecnologia, cada vez mais em tecnologia. Nós precisamos estar bem conscientes de que tipo de tecnologia nós estamos utilizando, mas mais do que isso, mais do que a propriedade e a oportunidade e a necessidade daquela tecnologia na empresa, mais
quais são os valores que estão atrás da aplicação daquela tecnologia, porque essa tecnologia pode reduzir o gap entre tecnologia e mentalidade, ou pode aumentar ainda a defasagem. O Brasil hoje é a 10ª economia do mundo e a 7ª economia mais desigual do planeta. Quer dizer, nós temos um grau de desigualdade brutal, apesar de sermos uma economia praticamente do tamanho da Rússia. A gente disputa 11, 12, 9, mas uma economia grande, forte. Mas temos um grau de discriminação absolutamente abissal, incompatível, inclusive, com o desenvolvimento que o nosso país tem em termos do nosso PIB, do nosso resultado, da nossa economia como um todo. Aí a gente entra no síndrome do velho e do novo. O anacronismo das organizações fala muito do novo, mas pratica o velho. Todo mundo hoje fala, né, em trabalho em equipe, mas nunca se cobrou tanto desempenho individual. E cada vez mais a cultura das organizações, ao invés de estimular a participação, a voz, a vez, que fez o homem sair da caverna e caminhar até onde chegou hoje, nós estamos colocando nos colegas os nossos competidores. Não estou dizendo que sejam todas as organizações, mas estou dizendo que seja quase a totalidade. As relações, o individualismo gera a separação. As pessoas não... É diálogo a dois, quer dizer, não, é monólogo a dois. Um fala uma coisa, o outro fala e ninguém entende o que está ouvindo, nem está ouvindo, nem está se colocando para entender, né? Então, a sociedade brasileira ela é muito pródiga em dicotomizar o dizer e o fazer, o falar e o praticar. A pandemia escancarou mesmo, a enorme obsolescência das organizações e da sociedade brasileira. Professores, não tinha Covid. A gente nem lembrava que podia usar os recursos tecnológicos que nós estamos usando, que existiam há muitos anos. A gente usava, não? A gente nem sabia. Foi uma correria para o professor se adaptar, para poder, né, explicar para os alunos os Zooms, os Skypes, coisas antigas, não é verdade? E que a gente nem sabia que existiam. Vejam que coisa... E aí, quando a gente vê, nós estamos num processo político hoje, eleitoral, importante. E eu repito, a democracia, portanto, não se faz na escolha apenas na escolha do deputado digno, do vereador, do senador, do presidente da República, do governador, do prefeito, do vereador. É muito importante essa democracia, mas ela se faz também na forma em que vamos se dar as relações de trabalho nas organizações. Porque, repito, ali está o reduto autoritário da sociedade brasileira. Temos alguns temas. O ouro da biodiversidade. Se tem um país que tem uma fantástica biodiversidade, o cavalo, como diz os gaúchos, está passando encilhado. E, de novo, a gente está perdendo a oportunidade de montar nele. O ouro da biodiversidade. A economia de carbono. O governo do Estado assinou um convênio importante com a Nasdaq para fazer a primeira bolsa de valores de economia de carbono do mundo, com a Nasdaq, não foi com qualquer organização. O ano passado, mas até agora a gente não implantou. Existem 80 plataformas no mundo que cuidam de economia de carbono. A única que tem assinatura para fazer uma bolsa com a Nasdaq somos nós. Não fizemos ainda. É preciso que os cidadãos, que o político, que a consciência cidadã mobilize esses processos para a gente sair do discurso do anacronismo, do atraso, de uma sociedade que ainda queima dinheiro. Porque quando a gente queima a floresta, a gente está queimando dinheiro mesmo, porque isso vale muito dinheiro hoje. Ah, sim, em termos de economia de carbono, de crédito de carbono, só para informar aos navegantes, manguezal dá mais dinheiro que floresta em pé. De 4 a 7 vezes mais. Portanto, precisamos ter a floresta em pé. Mas quando a gente acaba com os manguezais, nós estamos ainda... É mais burro ainda. Tá certo? E a gente está queimando floresta aí, né?
Então, é preciso que a gente tenha, atento a essas discussões, energia renovável. Quer dizer, o Brasil hoje, certamente, é um espaço para a economia vir para, por exemplo, para ter aplicação aqui. Por quê? Porque todo mundo está cobrando, e cada vez vai cobrar mais dos países, aplicação em locais que tenham recursos renováveis. Nós passamos de 90% disso. E estamos com a crise da bandeira vermelha, hoje. Nos últimos 2 anos, o Brasil colocou 4 milhões de residências com energia solar. Sabe o que significa isso? Uma Itaipu, sem o governo participar, sem ninguém saber. A gente vai lá, bota uma telinha nessa aí de energia solar no meu teto. Esses 4 milhões significou isoladamente uma Itaipu, que significa que a gente saiu enorme da participação de energia solar há pouco tempo para ser hoje brutal. A gente passa longe. Energia renovável faz do Brasil o paraíso restaurável. E a gente está perdendo essa oportunidade, né? Como? A gente faz uma reforma tributária agora, que é um avanço inacreditável. Qualquer coisa que só tenha no Brasil e que também é jabuticaba, não, jabuticaba tem em muitos lugares, qualquer coisa que só tenha no Brasil é besteira mesmo. Esse sistema tributário que o Brasil tem, só tem no Brasil, portanto, só pode ser besteira. E é besteira. Custamos décadas para renovar. Conseguimos aprovar agora, com matrancos e balancos, mas conseguimos. Mesmo assim, ela vai ser muito boa, muito melhor do que nós temos, porque aquilo é muita besteira, a gente vai melhorar um pouquinho. Mas a gente conseguiu uma coisa inacreditável. E aí os deputados levam culpa, os senadores também, o executivo, o judiciário, mas o lobby dos interesses de inscrever na reforma tributária, que é uma reforma constitucional, os seus privilégios estão levando culpa apenas os políticos dos lobbies dos interesses subalternos, de interesses de pessoas que colocam, por exemplo, como um artigo novo da lei de reforma tributária, à medida, né, da emenda constitucional, o que se coloca é os carros elétricos. Os carros elétricos, a gente sabe que pagam menos IPVA, etc., ou até pagam nada, né? No Brasil é inacreditável. Aquele que preserva o meio ambiente, os carros elétricos, foi equiparado ao imposto do pecado, quer dizer, a mesma alíquota para drogas, para coisas, drogas que fazem mal, não drogas ilícitas, drogas ilícitas como bebidas alcoólicas, etc., doces superaçucarados, etc., o cigarro, quer dizer, tudo que é o imposto do pecado, porque o cara paga pelo vício, a gente está botando nos carros elétricos. Ora, isso é inacreditavelmente incompetente, não, é anacrônico, é obsoleto. Se inscreveu isso e está para aprovar no Senado, aí, segundo turno. Né? Foram os políticos só? Não. É articulação. Aqui a gente tem um exemplo, em Teresópolis, a Alterdata é um polo de aglutinação e irradiação de competência inacreditável numa cidade que, quando eu vim aqui a primeira vez, a vocação era outra. Hoje tem uma vocação, o número de empresas enormes que tem aqui hoje em Teresópolis é assustador. Mas eu era estudante, Salomão, tem muito tempo, hein? Eu me formei em 70, quer dizer, não é brincadeira, não, imagina, hein? Né? Tava o professor, o nosso homenageado estava falando em 20 anos, eu fiquei olhando. Então, Fundação Getúlio Vargas, e entra 2 monstros sagrados para darem a aula inaugural. Década de 60, estou falando. Um pela esquerda e outro pela direita. O da direita era Gleicon de Paiva, que, se a gente for olhar a literatura da Revolução de 64, a gente vai identificar, o René Dreyfus, por exemplo, fala muito bem isso, em 1964, no livro dele, que o Gleicon foi o ideólogo da Revolução de 64, não o Golbery foi o operacional. Gleicon de Paiva, o ideólogo da direita, a direita inteligente, qualificada, preparada. E do lado da esquerda, outro cara preparado, qualificado, inteligente, Santiago Dantas. Quer dizer, ali era difícil. E eu
aluno baixinho, não era um auditório bonito como esse lá na fundação, era aquelas cadeiras da mesma altura, eu fico na frente para poder enxergar, afinal, aqueles caras altos na frente, eu não vejo nada. Então, fiquei na frente. Aí um primeiro falou assim, meus filhos, aula inaugural. Foi o Glaucon de Paiva. Ele disse uma frase duríssima, duríssima. Estava falando do capitalismo da década de 60. É claro que o capitalismo brasileiro melhorou muito, mas nem tanto quando a gente vê a reforma tributária. A gente avançou muito pouco, mas tudo bem. E ele falou assim, meus filhos, o empresário brasileiro é um híbrido roedor. Tem a voracidade dos ratos e tá certo? E a coragem dos coelhos. Quer dizer, ele só aplica dinheiro quando tem financiamento público. Ele é altamente... Estava falando de um empresariado diferente do que construiu esse prédio e essa organização. Do seu avô que construiu o seu empreendimento. De empreendedores efetivos, mas que são muito poucos ainda. Porque, no fundo, o Glaucon de Paiva tem muita razão ainda. Aí eu, caramba, esse cara é de direita. Eu não entendia bem as coisas, estudante, né? Naquela época, aquela confusão, né? Logo depois chegou 68, mas não tinha chegado ainda. Aí chegou, mas eu sabia quem era ele. Aí chegou o Santiago e falou assim, meus filhos, o povo, enquanto povo, cumpre o seu papel, mas as elites, enquanto elites, não cumprem o seu papel. Falei, caramba, esses caras estão falando a mesma coisa. Apesar de um ser extrema-direita e o outro ser extrema-esquerda, não. Um era de direita e o outro era de esquerda. A direita inteligente e a esquerda inteligente que se conversavam e que, ao se conversar, buscavam convergências, o que é impossível hoje no Brasil. A gente tem uma polarização absolutamente imbecil, onde as pessoas não falam com o outro, não tem diálogo nenhum, tem monólogo. Todos os dois acham que tem verdade e o outro tem sempre razão. E o outro está sempre errado e você tem sempre razão. E essa direita inteligente foi se afastando, e esquerda inteligente, foi se afastando, e aí ela foi se aproximando e virou uma ferradura. Uma ferradura beijo, onde a extrema-direita e a extrema-esquerda, hoje no Brasil, falam e dizem as mesmas coisas e praticam o mesmo erro. Se você pegar um documento da extrema-direita ou da extrema-esquerda e não falar para alguém quem é que escreveu aquilo, se o cara for de direita vai dizer que foi isso, o outro vai falar que foi outro, mas é a mesma coisa. É incrível como é que esse processo está se dando e a gente não tem essa capacidade de diálogo. Nas organizações isso passa também. Educação, eu não posso negar, né, as circunstâncias da nossa educação. 1808, os Estados Unidos era do tamanho do Brasil, um pouquinho maior, para ser justo. Um pouquinho maior de PIB, e um pouco de renda per capita e PIB, e um pouquinho maior de população. Em 1900, os Estados Unidos eram o protagonista do século XX, saindo do século XIX por vir, junto com a Alemanha. E os dois países já estavam dizendo para a Inglaterra, Inglaterra, aquela história que você dizia que no Reino Unido jamais o sol se porá, acabou. Agora quem é protagonista no mundo é a Alemanha e os Estados Unidos. A Alemanha não é mais poderosa porque ela perdeu 2 guerras por razões difíceis e incompreensíveis, a segunda principalmente, mas perdeu. Mas veja que já é o maior país do mercado comum europeu. De novo. E a gente ficou para trás. O que significa isso? O Brasil ficou completamente fora da primeira Revolução Industrial. E a gente não trata disso. Eu, aluno do Pedro II, eu tenho que me orgulhar do meu imperador, o imperador que falava diversas línguas, que foi o primeiro que usou o telefone Graham-Bell com Graham-Bell, não é verdade? Na Feira da Filadélfia. Era um sujeito absolutamente qualificado, genial, mas exatamente igual o Mobral que a Revolução fez para alfabetizar o Brasil, e na época eu acompanhava isso mesmo como técnico do IPEA, eu dizia assim, o Mobral analfabetizou o Brasil, porque depois do Mobral tem mais analfabeto do que tinha antes. Esse processo de educação, eu estava conversando agora com um professor
e deputado Salomão, ressaltando a importância do mérito do ganho que a nossa colega Carol teve com as Olimpíadas. Se tem uma experiência que a educação brasileira é de grande sucesso, é nas diversas áreas do conhecimento, as Olimpíadas que estão fazendo. Né? E aí os professores vão começar a compreender, Carol, que não dá mais para a gente proibir celular em sala de aula. Que não dá mais para fazer prova oral para impedir que o cara não use o celular. Que não dá para a gente ficar irritado quando o aluno está assistindo aula e está vendo o celular. Sabe por quê? Porque nós, professores, também fazemos isso. Estamos pedindo que o aluno não faça. E o aluno, depois de formado, só vai praticar smartphone. Está na hora da gente mudar os conceitos pedagógicos e utilizar como ferramenta de pedagógico, de dado pedagógico, o celular. Mas a gente pensa que ficarou aí a educação. Estou dando as referências para a gente entender como estamos chegando hoje. Vocês sabem, aí em 1808 chega aqui, fugido do Napoleão, a família real. Parou um pouquinho na Bahia, pronto. Eles viram que nós não tínhamos nenhuma faculdade, em 1808. E criou-se a primeira faculdade no Brasil em 1808. Foi ontem. Até 1808 não tinha faculdade. Olha, mas a gente fala tanto dos cucarachos, né, dos países aqui da América do Sul. Os países da América do Sul tiveram faculdade no século XVI. Sabe o que está querendo dizer isso? 1500 e pouco. 300 anos antes, na prática. Em verdade, ainda 2 meses atrás, fui ao Peru para dar uma faculdade, que era uma faculdade de 1576, que hoje é universidade. A gente nem sonhava nisso. Bom, parou aí? Vou fazer um desafio. Vai ganhar uma balinha jujuba quem acertar. Qual foi a primeira universidade e quando foi a primeira universidade no Brasil? Não faculdade, universidade. Só uma balinha jujuba. Não vou constranger ninguém, vou dar balinha jujuba para todos. Mas a primeira universidade, sabe como é que surgiu? O rei da Bélgica, Leopoldo, e a rainha Elizabeth, da Bélgica, aliás, é o nome de uma rua lá em Ipanema, que sai na praia de Ipanema, e todo mundo acha que aquela homenagem é para a rainha Elizabeth, que acabou de falecer, né? Porque ela foi tão longeva que parecia, né? Mas não foi. Eles vieram aqui para inaugurar a primeira experiência brasileira com negócio de siderúrgica. E para, portanto, inaugurar a Belgo-Mineira, que foi antes da CSN. E aí, algum intelectual, veja, nossos intelectuais todos saídos do Rio, do Iapoque ao Chuí, todo mundo para estudar em Coimbra, no Porto, em Lisboa, etc. Temos que dar um título de doutor honoris causa. Nós somos um país que está progredindo. Vamos fazer a Feira de 22, que é muito mais importante do que a Semana de Arte Moderna. Sem tirar a importância da Semana de Arte Moderna, mas ninguém sabe que aconteceu uma feira em 22 aqui, inacreditavelmente. Tem acadêmicos da Academia Brasileira de Letras que talvez não saibam que ali era o pavilhão da França, onde nós vamos fazer um evento agora. E aí, como é que faz? Correram e arrumaram a Universidade do Brasil, que virou hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não foi por uma decisão intelectual política, uma decisão das nossas elites de criar uma faculdade, uma universidade. Foi por uma decisão de conveniência política de dar um título ao rei da Bélgica. Ciência em pesquisa, não precisamos falar do servilismo científico e tecnológico. Até hoje, nós estamos discutindo se o 5G é comunista, desses comunistas lá da China, ou se é dos finlandeses, ou se é dos americanos. De quem é o 5G? O importante é que a gente vai vir nessa estrada aqui do Rio para Teresópolis e o sinal toda hora apaga porque não tem sinal. Ou não é? É. Isso é uma coisa absolutamente subdesenvolvida, anacrônica. E a gente está falando... E o quê? O 5G é o quê? A gente diz que tem 5G, mas não tem. E aí, quando um grande empresário começa a brigar, certo? Não estou entrando no mérito aí da questão, e tem 225 mil de sinal na Amazônia, e diz assim, vou deixar gratuito, não vou nem cobrar. Né? E aí fica uma briga política, porque a gente não trata da questão tecnológica.
Vocês, nos próximos 30 anos, vão se defrontar gravemente com isso. Outra questão que gostaria de chamar a atenção de todos é uma questão muito sutil. E quero louvar os pequenos empresários, os médios empresários. A gente está falando da grande economia, né, da economia complexa e grande, que é a economia real versus a economia financeira. Cada vez mais, a economia financeira subjuga a economia real. Então, o esforço do verdadeiro empresário para manter o seu negócio é absolutamente honorário, honorífico, motivo de maiores agradecimentos e reconhecimento, porque ele ganha mais dinheiro com a aplicação financeira do que no seu próprio negócio. E quando ele começa a ganhar mais dinheiro na aplicação financeira, a economia, desculpe aqui os politicamente corretos, para mim isso não é tão importante. A economia deixa de ser heterossexual, quer dizer, o trabalho se relaciona com o capital, para ser homossexual, o capital transando com o capital. E quando o trabalho transa com o capital, um monte de dinheiro não gera mais riqueza, gera mais dinheiro. Mas não dá nenhum resultado. A economia está se pervertendo como uma economia pervertida de capital transando com capital. Por quê? Porque 29, 30 fundos no mundo dominam completamente o mundo, mais as empresas de tecnologia de ponta, como inclusive do próprio Elon Musk, eles dominam completamente o mundo e são mais poderosos do que o império. E aí, quando um empresário resolve fazer política, ele derruba o governo da Bolívia, como fez agora em 2020. Deram o golpe de novo, derrubaram e voltaram lá. Tá certo? É isso mesmo. As circunstâncias, quando ele começa a fazer política, é isso. A economia real é sugada pela financiarização planetária. Vocês vão se defrontar com isso. Aí, quando o Conselho Regional de Administração, que tinha a AME é uma empresa, né, de cashback, etc., das lojas americanas. E tem também a única do Brasil, de quaisquer conselho. Atenção, Conselho de Contabilidade, que são nossos irmãos. Tá precisando fazer isso com vocês. O único que tem... Como é que chama? Livelo. O único que tem o convênio com a Livelo no Brasil, de todos os conselhos de quaisquer profissões, é o Conselho do Rio de Janeiro. Nós também temos cashback da Livelo. O que aconteceu com os financistas, não empresários? São grandes aplicadores de dinheiro no mundo inteiro. Dizer que essa gente é empresário não é bem verdade. Isso é uma forma de se elogiar grandes e poderosas pessoas, mas empresário que constrói lá a sua fábrica, que segura o teu shopping center como você segura, é muito diferente. E quando eles quebram, e sempre quebram com problema, acabam fechando a AME. E nós tiramos a AME do ar hoje do nosso site, porque ela está fora de operação. Que significava cashback. Nós somos uma autarquia, sabe? Uma autarquia metida besta. Nós temos 10 anos que não usamos uma folha de papel. É tudo tecnologia na ponta. Isso é administração pública. E temos que aturar a arrogância e a burrice, muitas vezes, dos sistemas de controle. Porque, muitas vezes, no Brasil, o controle é maior do que o risco. O risco do controle, o custo do controle, melhor dizendo, é maior do que o risco. Se gasta muito com controle e se controla pouco, senão, na verdade, não aconteceria essas coisas todas que acontecem conosco. Tudo aprovado antes pelos órgãos de controle, não é? Os recursos existem, mas são esterilizados. Portanto, a bola de neve fica aí. Costuma-se dizer também, e vocês vão ter que enfrentar isso nesses próximos anos, espero que menos de 30, a ideia de que se fala muito isso nas nossas aulas, né? O cliente é Deus. E ele não. O cliente é pior do que Deus, porque Deus perdoa e o cliente não perdoa, não agrada, ele não volta mais naquela loja. É isso mesmo. As organizações hoje não estão coisa nenhuma a serviço do cliente. Isso é um discurso importante. Elas estão a serviço, as grandes organizações, dos seus acionistas, que, aliás, na maioria das vezes, nem sabem onde estão as empresas e sequer que negócio fazem. Querem saber apenas dos resultados que ele tem para as suas ações. E aí, quando eles escolhem um executivo, ele não escolhe, por exemplo,
nós não podemos falar aqui, mas um exemplo mais fácil para todos, quando ele vai ser reitor de uma universidade particular, ele não é necessariamente um grande educador, um especialista em educação, um reitor com experiência no processo de ensino, mas é um sujeito que sabe bem aplicar as ações dessa universidade, que tem ações na Bolsa de Valores, até de Nova York, como tem em faculdades nossas aqui no Brasil. E aí ele está a serviço de quem? Do cidadão ou do cliente? Ele quer formar cidadãos na educação ou está querendo agradar clientes? Agradar clientes para quê? Para que o cliente compre mais, para dar melhores resultados para, efetivamente, os acionistas. Você imagina uma grande empresa que tem um problema sério de vazante ali na sua sustentação de cimento, de minério, e chega um engenheiro e falou: chefe, isso aqui vai dar bronca, isso pode cair, hein? Aí ele chama outro, vai cair. Não, não vai cair não, dá para segurar mais um tempo. Vai cair, não vai cair, fica na discussão. E se ele fizer aquela obra, vai reduzir o ganho do acionista. O que ele faz? Vou correr o risco. Aí Mariane Brumadinho é inevitável, porque o cara não estava nem aí para isso, porque ele é escolhido porque ser um bom cara que dá resultados para as organizações, para os acionistas. É preciso tratar bem o cliente, né? Para assegurar mesmo resultado ao acionista. Agora, o patrão é o rentista, é o dono das ações, só pensa em resultados financeiros de suas ações, só se vê como investidor. Nós, profissionais de administração, contabilidade, economia, as funções que atuam basicamente no mundo das organizações, tem que estar atento a essa lógica. Essa é a nova lógica do sistema econômico mundial que nós estamos vivendo. Isso não é diferente do Brasil. E o Brasil sai, há poucos anos atrás, de 25% do PIB na indústria para menos de 11% hoje. O Brasil está se subindustrializando, exatamente como aconteceu com a Argentina. Nós somos o efeito Orloff. Não agora, há muito tempo. A Argentina, na virada do século, os europeus falavam assim: esse cara é tão rico, que parece um argentino. E quando a gente entra no cemitério de Recoleta, ao ver aquela cidade maravilhosa que é Buenos Aires, a gente vai no Recoleta e a gente vê o apogeu que foi aquela economia para construir a qualidade daquele cemitério que eles tinham lá. O velho patrão dono do lavcado não tem mais importância. E aí, essa é uma questão que a gente deve prestigiar. Não estou dizendo que a gente não vai fazer aplicação financeira, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a lógica que vocês vão enfrentar no mundo das organizações, quando eu falei da roda, tá certo? Você tinha o direito divino da propriedade da terra. Quem tinha a terra mandava e desmandava. Foi criada a aristocracia, o preconceito, a diferença, a expoliação, o trabalho escravo. Agora a gente não tem o direito divino da terra. A gente tem o direito divino do capital. Quem tem o capital manda e o resto obedece. Essa é uma realidade que nós, profissionais de administração, e quando falo de administração, estou homenageando aqui todos também da área de economia e de contabilidade e atividades afins, nesse sentido, né? Nós estamos vivendo o direito divino do capital. A gente fala que sujeitos são grandes empresários, o trio maravilhoso Regina, que quebrou as Americanas, não tem nada de empresário, eles são grandes financistas, espetaculares financistas. Mas empresários não são, não. Eles nem sabem onde estava essa empresa quando ela quebrou, né? Posso citar uma porção aí. Eles são grandes financistas. Mas como é que acontece isso? Eu estou triste porque nós tiramos a AME hoje do nosso sistema de cashback, que era muito boa. O que significa esse negócio de cashback? Significa que quando você, colega, vai pagar a anuidade, você tem a devolução com os pontos da sua anuidade, ou qualquer serviço que você pague no Conselho, pela Livelo ou pela AME, você não paga porque você tem ponto, você usa o ponto para nós, como você compra um liquidificador. Vou ter bronca com o Tribunal de Contas, não por causa da AME, que acabou, e tem outras profissões que têm. O Conselho de dentista tem, o Conselho de Medicina tem. Acabaram, não tinham, que acabou a AME. Ninguém tem Livelo, nós temos, só tem nós agora.
Quando a gente botou cartão de crédito lá atrás no conselho, tive que explicar para o cantor de coro. A gente não vai falar de administração pública aqui, mas a gente sabe que a administração pública não é fácil, não, porque ela é as elites a que se referia Santiago Dantas. A gente vai falar de 5 ou 6 grupos que ganham incomensurável melhor salários do que os outros. O grupo dos auditores, o grupo dos fiscais, o grupo do mundo jurídico, tá certo? O grupo militar, os tabeliões, o legislativo. Se a gente olhar as benesses, metade dos desembargadores de segunda instância e terceira instância na República ganharam mais dinheiro do que todos os ministros do Supremo. Por quê? Porque tem os penduricalhos. E tudo, penduricalho é tudo legal, para todas essas profissões. A gente vai criando lei e lei, lei e lei, benefício e benefício. E esses penduricalhos têm uma renda enorme. Aí a gente vê como o cara ganha 1 milhão no serviço público. Como é que ele ganha 100, 120, 130? Não estou falando de empresa pública, não. Estou falando disso. Como é que pode? É isso. O camarada se forma. Eu me lembro bem, tinha uma parente muito próxima, né? Há muitos anos, 2000, ela fez um concurso, passou em primeiro lugar? Não, passou lá. Ela passou e virou funcionária pública, procuradora do Estado. Eu falei, opa, não vou mais me preocupar com ela, que beleza. Só que quando eu vi o salário dela, eu era incorporação no Estado de secretário, Salomão. Eu já ganhava melhor do que eu. Iniciante na profissão. Então, esses privilégios são todos legais. Não dá para fazer, não adianta fazer investigações, porque está tudo na forma da lei. Mas é uma lei para proteger uma elite. Você quer reduzir a despesa de pessoal? Se você reduzir esses penduricalhos, acabou o problema. A gente vai ver que a gente tem pouco funcionário público. E gasta muito pouco, porque o engenheiro, o advogado normal, o médico, né, o professor, esses têm salários absolutamente aviltantes. Vamos enfrentar isso por algum tempo. A outra questão que é um novo desafio, que vocês conhecem bem isso, né? Quem nunca andou com Uber, né? Airbnb, essas coisas, né? Os custos marginais das empresas digitais tendem a zero. Quanto mais produz, mais barato. Quantos carros tem o Uber? Nenhum. Verdade? É isso mesmo, né? E essas empresas de tecnologia são fantásticas, inclusive a chinesa TikTok, que ninguém sabe que o TikTok é chinês. Agora os americanos estão fazendo uma regra lá. TikTok tem que virar americana, não pode ser mais chinesa. Por quê? Porque ela tem ações na Bolsa de Nova York. O Elon Musk tem grana para comprar o Twitter, aquela merrequinha. Vê se ele compra o TikTok. Ele não tem grana para comprar o TikTok. É isso. É chinês. As pessoas pensam que é americano aquilo. Tem gente aí que, dependendo da posição política, não vai usar mais o TikTok. Bota ali para mim. E vamos lá. Então, criar unidade de riqueza com muito menos gente. Você pega, por exemplo, em 2014, a cidade de Detroit, a cidade do Obama, que está hoje em decadência, igual a cidade do Rio de Janeiro há muito tempo. As duas. Quando você pega essa cidade que tinha uma indústria automobilística portentosa e tinha um nível de renda, etc., foi caindo igual a cidade do Rio. E a gente pega hoje, compara com o Vale do Silício, a gente vai ver que as condições que o Vale do Silício utiliza de pessoas são incomensuravelmente menor. E os resultados financeiros são maiores do que aquelas empresas de petróleo, de carros que aplicavam em 2014. A gente ficar pensando em indústria automobilística aqui para fazer a emenda da empresa do carro elétrico para beneficiar o anacronismo da indústria automobilística brasileira é fantástico. Mas não é só isso, não. Quando a gente faz também como é que chama? O imposto da blusinha, não é isso? É para proteger essas circunstâncias. O Rio de Janeiro, que o Carnaval vivia fortemente no têxtil, toda a produção das escolas, que é um espetáculo absolutamente maravilhoso, aquilo vivia tudo daqueles produtores da cidade do Rio de Janeiro. E hoje aquilo vive tudo de material chinês. Por que é mais barato? Tem que cobrar o tributo da blusinha para justificar a ineficiência. Então, não há país subdesenvolvido
a país subadministrado. Quando o país é subadministrado, não tem jeito. Se tem um bom indicador de desenvolvimento econômico, é o nível em que esse país se dedicou à administração e se dedica. A nossa profissão, contabilidade, economia, os nossos profissionais, nós temos grande responsabilidade no campo da transformação das organizações. Não só na questão da mentalidade, mas na aplicação correta da tecnologia. A batalha pela quarta revolução industrial. Qual é o meu medo? Nós perdemos a primeira revolução industrial. Matamos o Barão de Mauá. É isso? O trem chegava aí, não chegava? Não é isso? Cadê o trem? Petrópolis, não tinha todo mundo de trem, né? Eu ia para Minas Gerais pequenininho, com 10, 12 anos, mamãe me botava para ver minha avó lá em Ubá, em Minas Gerais. Eu pegava o trem aqui na Leopoldina e a minha tia me pegava, não a minha avó, a minha tia me pegava. Depois eles faziam o contrário. Eu me lembro quando caiu uma fagulha no meu olho. Eu fico aquele negócio de Maria Fumaça, né? Garoto quer ficar olhando, né? Caiu uma fagulha, aí estava lá um caixeiro viajante. Eles não têm ideia do que seja caixeiro viajante, né? Aquele cara, aí o caixeiro viajante viu que eu estava atrapalhado, me chamou e na hora do almoço, que era em Bicas. O trem parava em Bicas. Aqui pertinho, né? Aí parávamos em Bicas e o cara me levou numa farmácia, o cara enfiou um algodão na agulha, abriu o meu olho e tirou. E pagou. E eu nunca mais sei quem é esse cara. Mas me salvou, porque eu fiquei absolutamente aliviado. As circunstâncias mudaram, os trens andavam para todo lado. Né? Barão de Mauá, as estradas de ferro, etc. E tem um outro, que é preciso nós, profissionais de administração, analisar também. O Barão de Mauá do Nordeste, chamado Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia, ele foi para a cidade da Pedra, no interior de Alagoas, para fazer uma indústria têxtil. E linha. Aí veio a Primeira Guerra Mundial. Não podia, a fábrica inglesa pararam. E ele começou a exportar para a Europa, para os Estados Unidos, a linha. E exportava. Conclusão. Campos diz que foi a primeira cidade do Brasil a ter energia elétrica. Foi não. Foi a cidade da Pedra, no interior das Alagoas. E se a gente for a Paulo Afonso hoje, a grande usina de Paulo Afonso, a gente vai ver uma usininha pequenininha lá, que era aquela do Delmiro Gouveia, que garantia eletricidade quando o Rio de Janeiro, muitos anos depois, é que teve energia elétrica, quando fizemos o Ribeirão das Lajes. Aliás, com capital americano, que o pessoal diz que é canadense, mas era também. Então, olha que coisa incrível. Bom, como é que acabou? Acabou a guerra, e a corrente começou a competir. E aí, um dia, o coronel Delmiro Gouveia estava lá na sua cidade, na varanda, com educação, com saúde, tudo de graça para os empregados, com energia elétrica, imagina. Se tivesse ar refrigerado naquela época, até ar refrigerado. Mataram ele. E aí a família desesperada, a esposa dele, a família não tinha o que fazer com aquilo, venderam de novo para a corrente. Linhas correntes. A Linhas Correntes quebrou a Machado, a fábrica inteira, e jogou às margens do Rio São Francisco. Se a gente olhar bem isso, se a gente for lá, a gente ainda vai ver aparecendo uns ferrinhos das máquinas da fábrica do Delmiro Gouveia, em Cachoeira de Paulo Afonso. Então, o Estado mete a pata. E quando o Estado mete a pata na vida do empresário, ora para ajudar, ora para atrapalhar, e ele atrapalha mais do que ajuda, é um problema. É verdade que o Brasil nasceu numa federação de cima para baixo. Um sujeito, o rei de Portugal, resolveu colonizar o Brasil. Aí, capitanias hereditárias, deu a terra para cada um. Não é isso? Diferentemente da Federação Americana, que é um presidencialismo, a meu juízo, também tão equivocado como o brasileiro. O regime presidencialista é um regime absolutamente atrasado, viu, sabe, minha opinião, né? Absolutamente, porque ele etroniza um Deus eleito, um presidente absolutista, na sua lógica, que está tendo mudança agora, daí a crise da perversão das nossas instituições. O Sérgio Abrantes, a quem eu admiro muito, ele diz que o Brasil é um presidencialismo de coalizão. Isso ele está completamente enganado, isso foi lá atrás. Hoje isso é um presidencialismo de perversão. O que está tudo pervertido são as instituições.
Não tem saída para isso. Se não consertar as instituições, não adianta dar mais dinheiro, tem que consertar as instituições. E aí, por que estou falando isso? Porque a Federação Americana nasceu de baixo para cima. Os colonos foram querendo exercer o seu culto. Os Quakers, os protestantes em geral, criaram as 13 colônias. Por isso que cada estado americano tem uma legislação diferente até hoje. Eles corrigem alguma coisa na nossa federação, porque a questão cultural de mentalidade ainda segura. Está começando a complicar. Já não posso dar o exemplo. Antigamente eu dizia que os Estados Unidos era uma exceção em regime presidencialista. Agora não digo mais não. Porque não é. Senão o Kennedy não nomeava o irmão. Não tinha nem lista tríplice. O irmão para o Kennedy, que a gente gosta tanto, para ser o chefe do Ministério Público. E por aí vai. Porque, senão, os ministros do Supremo não se aposentariam com 75 anos. Mas é eterno. O cara está estribuchando lá, mas está lá. Com 100 anos, continua. É um regime também cheio de perversões. Senão, o processo político não se dá. Equivocado, cada estado computa de um jeito. Mas, na Covid, só 2% das empresas me informaram em pesquisa, se quem tiver interesse eu posso reeditar essa pesquisa para quem quiser, só 2% das empresas brasileiras usavam conceitos de economia 4.0. O Brasil é retardatário no 5G, é retardatário na inteligência artificial, é retardatário na computação quântica, é retardatário agora em achar que só existe inteligência artificial. E isso é a razão do nosso ENCAD para discutir a gestão das inteligências. Aonde você, aluno, se não aprender a pensar, você não vai comandar o robô que é a inteligência artificial. Nós, professores, eu não sou professor há muito tempo, né? Já estou aposentado, mas nós, professores, dizemos sempre, é preciso aprender a aprender. É preciso aprender a desaprender. O que a gente nem sempre, muitos falam, mas a gente nem sempre fala é que é preciso aprender a pensar. Porque quem sabe pensar, aprende a aprender e aprende a desaprender. E aprende a comandar o robô, a inteligência artificial, fazer o que a gente quer. Porque senão não vai saber, vai pedir mal, vai vir resultado ruim. A gente cada vez lê menos. Quem não sabe, quem não pensa, mal escreve. Quem mal escreve, tá certo? Mal pensa. E não estou falando aí de linguagem ortograficamente correta, no português perfeito, porque o computador hoje corrige. Estou falando de escrever sujeito, verbo, predicado, não. Concatenar uma ideia. Para dizer o que o robô vai fazer para você. Entre 1930 e 1975, e aí surgiu a administração em muitos países, de forma forte, né? De forma acadêmica mesmo, e aqui no Brasil também. Teve a Revolução de 29, que foi um craque brabo, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? Que afetou o mundo inteiro, e você teve governos que se dedicaram à gestão pela direita e pela esquerda, igualmente competentes. Não estou importando para mim agora os valores e o que eles praticaram nesses governos, nem de direita nem de esquerda. Né? Não estamos disputando aqui quem matou mais, se foi Stalin ou Hitler. Tá certo? Ambos mataram muito, mas Stalin na Rússia, Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, Salazar em Portugal, Franco na Espanha e Getúlio Vargas no Brasil, eles iniciaram um processo de crescimento em 30 que gerou uma ininterruptabilidade de crescimento de 30, 40. O Brasil foi construído no século XX, porque no século XIX ele ficou para trás. O avanço desse país, tudo que foi construído é isso. Mas nesse processo a gente destruiu muitas coisas. Entre 30 e 75. Com o governo ditatorial militar, com o governo civil democrático, no Partido do Sim, no Partido do Sim Senhor, nos 13 partidos, na ditadura do Estado Novo, brutal. A gente crescia com ditadura, sem ditadura, crescia sem parar.
A ponto que agora, quando morreu o Delfim, ele foi comemorado com razão, porque ele participou do final disso, dos últimos anos, como ministro da Fazenda. Ficou com a glória. O Médici, parece que só foi o Médici. Não, todos os governos cresceram muito. A nossa profissão surge em 1938. Ele me pediu para falar sobre isso. A nossa profissão surge em 1938 com a criação de um órgão chamado DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Ele funcionava no Ministério da Fazenda. Quando a capital se transferiu para Brasília, ele ocupava um dos prédios do lado do Estado-Maior das Forças Armadas, um prédio na esplanada dos ministérios. É como se fosse hoje o Ministério da Administração, o Ministério do Planejamento inteiro e algumas funções do Ministério de Fazenda. O primeiro plano econômico do Brasil foi feito no DASP em 1948. A nossa profissão, então, é criada com o nome de técnico de administração de nível médio, de nível superior, com um concurso dificílimo. Era o maior salário da administração pública. Eram os príncipes do serviço público, mas não tinha penduricários naquela época ainda. Já tinha algumas, já tinha, né? Claro que tinha. Então, essa profissão vem, a primeira escola é de 51, na Fundação Getúlio Vargas do Rio, a segunda é de 54, da Fundação Escola de Administração de Empresa em São Paulo, e depois as escolas federais, e depois, com o movimento estudantil da década de 60, né, você teve o processo de aumento enorme. O SENAC teve um papel fundamental nisso, o SENAI, né? Mas a gente está retardatário, a gente está arriscado ficar fora da quarta revolução industrial. E isso é uma coisa que me preocupa. Por quê? Porque entre 75 e 2023, os números estão melhorando. Eu já estou ficando até animado. A economia brasileira cresceu que nem o rabo de cavalo. O crescimento esparso e pequeno, frágil, foi talvez no governo Fernando Henrique com o Plano Real, no primeiro governo Lula, mas aí já ficou ruim. Se a gente olhar bem a curva de crescimento, e os economistas na televisão só falam para vocês do resultado das bolsas ontem ou hoje. Ninguém fala de economia real. Todo mundo disse que a economia este ano, não é isso? Está dando 3%, ia ser um fracasso. A frase que todos repetem, imbecilmente, que estamos surpresos. Como surpresos? Você está olhando só o seu ganho financeiro, financista, e não da economia real. 3% é uma merreca para um país das dificuldades que o Brasil tem. Como é que a gente vai arrancar 3%, só com 3%, sétimo lugar de desigualdade social? Mas já é um ganho enorme. Independente do governo A ou do governo B. Estou dizendo que deu certo, que está dando. Pode piorar amanhã? Pode. Todos estão dizendo que, pois é, porque agora tem que controlar, porque esse crescimento vai ter que controlar a inflação. Mas não é diferente uma inflação de 4%, 2.000% que nós vivemos? É bem diferente, né? Vocês não têm ideia do que é a inflação de 2.000%. Nós, classe média, nos defendíamos no overnight, na aplicação financeira. Éramos sócios. E o pobre pagava a conta. Outra questão, estamos caminhando para o fim. Posso falar mais, Rodolfo? Já tem que terminar. Infraestrutura física. O que caracterizou o avanço das organizações, e principalmente dos países, foi a estrutura física. Agora nós estamos na infraestrutura digital, no século XXI. É uma vergonha que o empresário diga que vai apagar, vai fazer um apagão na Amazônia inteira. Daqui a pouco vão ter que descobrir como é que foi que ele conseguiu aquela concessão. Mas tudo bem, isso é outra coisa. Mas como é que pode isso? A gente não sobe esta estrada aqui sem ficar diversos momentos sem sinal. Isso é um indicador evidente de subdesenvolvimento. Isso é uma questão que a política local tem que questionar mesmo. Ô governador, ô presidente, ô partido, seja qual for, nós não estamos ideologizando ninguém. Isso é uma questão do cotidiano de cada um de nós. E aí, o que marca agora é a infraestrutura digital. A gente fala do TikTok, né? Pequim tem mais milionários do que Nova York. Vocês sabiam? O que significa? Esse país comunista. Como? Se tem mais milionários? Eles têm uma ditadura brutal.
do Partido Único, do Partido Comunista, que eles chamam, que de comunista não tem nada, deve fazer o Marx, Proudhon, Lenin se mexer no túmulo de raiva, chamar aquilo de comunista, porque eles não são comunistas. Não é como dizia o grande líder chinês, que não foi Mao Tse-tung, ao contrário, Deng Xiaoping, não é esse Xi Jinping, o Deng Xiaoping, ele, quando começou o processo em 78, ele dizia assim, não importa a cor do gato, o importa é que ele espante o rato, ou coma o rato. E ele queria dinheiro de todo mundo, das empresas, e foi fundando e foi desenvolvendo, não foi isso? E hoje a gente compra material para a escola de samba aqui no Rio de Janeiro, tudo da China, ou não é? Ou é imposto da blusinha da China, como é que chama a empresa? Hein? Shopping, sabe, né? Na verdade, é que eu não compro blusinha, mas compro outras coisas, tudo mentira minha. Então, veja, agora é a revolução digital. O Brasil não tem infraestrutura, nem tem digital, mas a gente tem que fazer o processo de desenvolvimento do país físico em função do digital. É o digital que determina a infraestrutura. Não adianta você fazer uma belíssima estrada que liga coisa com coisa nenhuma e não tem sinal. Ela tem que ter sinal e tem que ter a estrada. É isso mesmo. Quer dizer, o físico tem que estar, para o caso brasileiro, junto com o digital, principalmente. Aliás, isso nos leva até uma reflexão que não é provocação para os contadores, mas é uma questão que vai cada vez ser mais forte. Teve um frei genial, que foi Frei Luca Pacioli. O Frei Luca Pacioli criou o sistema de partidas dobradas. Um gênio. 1400, final do século XV, tá certo? 1400 e pouquinho lá à frente, quase chegando a 1500. Ele criou partida que hoje, até hoje existe, e que é uma maravilha. Só que isto está completamente defasado e anacrônico à realidade das organizações. Fica pensando, o balanço social da empresa, os recursos não... Quanto custa a imagem de uma empresa, hein? Isso tem que ser contabilizado, gente. Quanto custa a floresta em pé, hein, os contadores? Tem que dar, porque isso vai valer grana, já vale grana. Tem 80 plataformas. Nós precisamos estudar isso. Você tem as variáveis contabilizáveis, que é o que forte, e a gente estima hoje, no chutômetro brabo, sabe aquele negócio do martelinho? O martelinho dos valores não contabilizáveis. Com a inteligência artificial, nós temos as condições objetivas de dar um avanço. E a gente coloca aqui para os colegas contadores, para os colegas de administração que se dedicam à contabilidade, nesse desafio para a academia, que precisa tratar disso, para dar uma nova forma de apresentação de balanço das variáveis não contabilizáveis, que são intangíveis. A gente tem que dar tangibilidade ao intangível. Nós estamos vivendo no século XXI, no primeiro quartel do século XXI. Estamos fazendo contabilidade, tirando as estimativas e os... Quanto vale o stakeholder dessa organização, hein? Quanto vale dinheiro? Quanto vale no Rio de Janeiro aquele que mora na praia e tem aquela vista maravilhosa? Ou alguém que tem aqui uma vista fantástica para nossa montanha aqui. Não é isso? Quanto vale? Isso vale dinheiro. Quanto vale, portanto, isso é contabilizável. As relações que a empresa tem, os seus clientes também. Então, mas isso tem que ser contabilizado, não é? Quanto vale as lojas americanas? O cara fica todo mundo dando um chute. Um chute que o cara acerta mais ou acerta menos, dependendo da competência, mas não deixa na essência de ser um chute. A gente não contabiliza ainda os recursos intangíveis das organizações, portanto, os valores não contabilizáveis. Nós temos que avançar. A grande questão que se coloca, portanto, é China ou Estados Unidos? E já estou indo para a conclusão. Estou demorando, né, Vérica? Foi a emoção aqui hoje, foi muito forte. Quem vencerá? A Alemanha ou os Estados Unidos na virada do século XX, 19 para o 20? China e os Estados Unidos na virada do século XXI. Pode ser que tenha 3, mas hoje está pintando que vão ter 2. Estados Unidos e China. É verdade que o PIB da China ainda é menor do que o PIB americano. Mas é também verdade, né,
que a Bolsa de Valores, se aquelas empresas chinesas saírem de lá, vai dar um problema danado na Bolsa de Nova York. Quem será o protagonista do século XXI? Não estou dizendo aqui para vocês estudarem mandarim, não é isso. Falando uma língua já está muito bom, né? O mundo ocidental assiste surpreso, né? E receoso. Vamos dizer assim, o renascimento da cultura milenar chinesa. O Brasil, dizem que está na rota da seda. Não está. Mas tem 60% da economia mundial já na rota da seda. Ah, sim, uma coisa para os empresários aqui. França e Brasil, relações econômicas, o Brasil exportando para a França. Um presidente chama a mulher do presidente de feiosa e o outro chama a mulher do presidente de lindíssima, né? Uma balzaquiana lindíssima. E fica essa briga. E a gente quer agradar a França, tem que agradar mesmo. Mas se a gente fosse a Bangladesh, esse país aí que deu bronca agora, a Bangladesh compra mais produtos brasileiros do que a França. A França vende para o Brasil, desde 2014, o mesmo volume de exportado. Ela não cresce. Mas Bangladesh, essa coisinha aí que a gente nem liga, tem muito empresário brasileiro, olha a Carol que ganhou de você vai ganhar dela ou não? Vocês têm que disputar, hein? Das duas Carols aqui, né? Então vocês têm que disputar aqui pela Unifeso, na Olimpíada do ano que vem. Bangladesh, bom, tá bom. Então, e aí o Vietnã. O Vietnã é maior que a Itália e do que a Inglaterra. Só que uma diferença, Bangladesh e o Vietnã não compram só commodities. Eles compram produtos já basicamente industrializados um pouquinho. E a gente está achando que a gente está na maravilha. Se a gente olhar esses países do Oriente Médio, orientais, o efeito China começa a provocar. Vietnã e China não se entendem de jeito nenhum, né? Assim como russo e chinês. Agora estão se entendendo. A burrice americana foi permitir a aliança política dos russos com os chineses, que se odeiam. A ida do Kissinger lá em 71 para fazer a nova mudança, Kissinger e Nixon, foi para impedir de vez que a China ficasse tutelada, passando fome, pela Rússia. E a gente agora jogou a Rússia nos braços da China. A economia da Rússia hoje é do tamanho do Brasil, como disse. Portanto, está tendo dificuldade. Se não fosse a China, outros países ajudando igual, brigando o roto com o esfarrapado. Se um não for ajudado e o outro não for ajudado, aquela guerra já tinha acabado. Então, quem será o protagonista? Vamos ver, né? TikTok. Não esqueça, não é só o TikTok. A gente vai começar a olhar iFood, vai ver umas coisas aí. É hora de um país, é hora do outro, tem que ver, né? A diferença entre a China ditatorial, a Índia democrática e o Brasil tupiniquim. A Índia é uma sociedade aberta, há muito tempo foi sempre aberta e democrática, mas é de mente fechada. Está começando a melhorar agora, né? Mas é uma mente fechada. Já a China é uma sociedade fechada, com mente aberta. Discrimina minorias, mata minorias, prende minorias. Ninguém tem voz e vez, mas comercializa com ele. É muito mais fácil que comercializar com o Brasil. Criar uma empresa lá continua sendo mais fácil. O Brasil é uma sociedade, a China é uma sociedade fechada com mente aberta, portanto. O Brasil é uma sociedade aberta, mas com uma economia fechada, e com mente mais do que fechada, é pior, é obsoleta. A marca do nosso sistema corporativo é forjado nos monopólios, nos cartéis privados, nos subsídios e nos privilégios fiscais. A direita diz que tem que privatizar tudo. A esquerda diz que tem que estatizar tudo. Os dois são burrinhos. Porque isso não é um fim em si mesmo. Tem momentos que você tem que privatizar, tem momentos que você tem que estatizar. Depende do momento histórico de um país. Se você não tivesse estatizado e criado a Embraer, a gente não tinha uma das melhores indústrias do mundo de aeronáutica. Se a Embrapa não tivesse pesquisado como é que se fazia grão em território, como é que chama? Árido não, tem um nome. Tropical, em território tropical, a China não podia estar copiando agora e bancando os africanos para fazerem exatamente o que o Brasil está fazendo. Olha que eles já estão financiando lá. Foi a Embrapa que descobriu isso.
E olha que fantástico é a questão do desenvolvimento do Brasil, né? Então, privilégios fiscais. Então, estatizar e privatizar, olha que coisa maluca. Isso é uma coisa técnica. A gente privatiza, e ao privatizar, a gente dá monopólio privado, monopólio de questões públicas para instituições privadas. E ao dar estatização para determinadas empresas públicas, a gente dá a ineficiência das empresas públicas cada vez com custos maiores. A gente tem, eu não sei qual é o pior, se é o monopólio público, se é o monopólio privado, em indústria siderúrgica nacional, que polui Volta Redonda, que não produz mais nada, que gerou miséria em Volta Redonda por causa dessas questões. Volta Redonda não ficou completamente miserável, porque aquilo ali é um cluster de desenvolvimento para as outras cidades periféricas que giram em torno de Volta Redonda. O Deng Xiaoping, para mim, um dos grandes estadistas do século XX, junto com Churchill, ele dizia assim: a China é um socialismo de mercado. Isso é uma piada, né? Socialismo de mercado. Isso deve fazer realmente... Como é que é o socialismo de mercado? Um mercado socialista. Mas eles dizem que são isso. A teoria das organizações, que nós todos estudamos, foi forjada, de Adam Smith, pela visão do mundo ocidental. Só que agora, cada vez mais, nós vamos nos relacionar com a visão do mundo oriental. Então, não é que a gente vai substituir um pelo outro, a gente tem que mesclar. Temos que entender, né? Por que o chinês come bichinho toda hora e aí é acusado de ter a Covid? Porque eles passavam fome. Milhões de pessoas morreram. Quem matou mais, Mao Tse-tung, Hitler ou Stalin? É uma disputa complicada. A teoria das organizações sempre foi operada pelo viés ocidental. Precisa ser operada também no relacionamento. Como é que a gente vai negociar com o Bangladesh, com o Vietnã, com a China? A China é 33% das trocas econômicas com o Brasil, que eles compram. O poderoso Estados Unidos são apenas 15%. A China é mais do que o dobro do que os Estados Unidos. Compra do Brasil mais do que o dobro. Pois é. E aí a gente fica nessas circunstâncias. A gente tem que ficar com os Estados Unidos, com a França, com a Alemanha, com a Itália, com todos, mas a gente tem que abrir os olhos para oportunidades nesses países orientais. Alguns empresários brasileiros, genialmente, já estão fazendo isso. É o momento de vocês também pensarem nisso, ou assessorar os seus empresários nessas novas alternativas. Porque o Brasil é o paraíso restaurável. Nós vamos certamente ter uma oportunidade incrível com as condições objetivas que o país tem. É a maior área de biodiversidade do mundo. Isso não tem jeito, a indústria tem que vir para cá, senão eles vão pagar o preço. O cara lá na Europa não vai comprar o produto se aquela empresa degradar o meio ambiente. As organizações, eu vou falar 2 ou 3 aqui, rapidamente. As organizações não são lógicas como computadores. Você, aluno, está estudando para fazer 2 e 2 são 4. E a técnica 2 e 2 são 4. Isso tem verdade técnica. Mas à medida que você sobe na escala hierárquica, aumenta a necessidade da competência gerencial ou conceitual e diminui a competência técnica. Como você vai subindo na escala hierárquica, você tem que tirar o chapéu de técnico e botar o chapéu de gestor. Isso é a decisão mais difícil. Nós, profissionais de administração, nós temos uma incapacidade treinada para fazer, porque a gente tem uma capacidade treinada para fazer. A gente gosta de fazer as coisas na área técnica de administração, assim como o contador na contabilidade, o advogado no direito e subsequentemente. Mas a nossa incapacidade treinada de achar que já é gestor não é verdade. Porque a gente deriva a satisfação psicológica de meter a mão na massa. Né? A gente é aquele vendedor fantástico. Aí fomos promovidos a gerente de venda. A gente não tem conversa. O cara está começando a vender, a gente vai lá e vai dar palpite para ele, não é isso? É isso. A gente não consegue entender que o nosso vendedor subordinado a nós pode ser mais competente ou melhor do que nós.
mais capaz do que nós. O que nós temos é a capacidade conceitual de entender o que ele está falando e aplicar em cenários que ele vai levar o que for mais adequado. Você tem uma outra competência de fazer. Então, é importante a gente trabalhar isso e desenvolver essa lógica de que não existe também resposta certa em administração. Senão seria muito fácil. Pegava os professores aqui da Unifes e os técnicos fantásticos da Alterdata, por exemplo, e de outros locais aqui de Teresópolis, problema A, solução A', problema B, solução B', problema X, solução X', botava aquilo no computador e mandava o computador dirigir a empresa. Quando a empresa quebrasse, demitia o computador. Mas não é assim, não há resposta certa. Quando você chega para o seu professor e diz assim, professor, me dá uma dica, você está querendo a resposta certa para você fazer no seu trabalho aquilo que você está fazendo. E ele não tem a condição e o objetivo, porque cada organização é diferente da outra. Se você tirar as pessoas de uma organização, você tem um prédio. Se você botar outras pessoas naquela mesma organização, você tem outra organização. E o professor não conhece isso. Você é que tem que fazer a competência de entender. O que o professor pode te dar é ajudar a pensar, ajudar a refletir, definir a realidade e descobrir qual é a melhor solução para aquela organização. Portanto, os doentes, quer dizer, as organizações, precisam de tratamento individual adequado a elas. As doenças precisam de políticas públicas ou políticas organizacionais. Não dá a achar que a cloroquina vai fazer bem para um cliente, para um doente de Covid, da mesma maneira que vai fazer para a EMA. Está claro? Porque pode matar um ou outro. E pode acertar também. Mas você vai ter que diagnosticar aquela realidade. Então não tem solução onisciente que se aplica a qualquer lugar. Então você vai usar a técnica. Agora está na mania, né? Uma técnica super nova, né, Rodolfo? Que chama, como é que chama? SWOT. SWOT, não é verdade? Ou eu não aguento mais esse tal de SWOT. A SWOT virou a palavra da moda. Tudo é SWOT. Vocês sabiam de quando é SWOT? Tem um camarada chamado Kurt Lewin que escreveu e fez isso e mostrou as pesquisas que ele fez nas organizações americanas simplesmente em 1940. E os consultores estão vendendo isso como se fosse a última moda, né? Como para não falar na língua bárbara, falar na língua mais culta, o dernier cri, quer dizer, o último grito, francês, claro, a língua culta. Está certo? O dernier cri da tecnologia. Não, é de 1940. Tem apenas 84 anos. A gente está falando como uma super novidade. Downsizing foi assim. O cara escreveu o negócio de downsizing, em engenharia, né? Ele depois escreveu um livro além da engenharia, depois da engenharia. E ele admitia que tinha errado em tudo. Só leram o primeiro livro, não leram o segundo, continuaram fazendo besteira. Porque não existe ferramenta única para todos. Assim como não existe remédio único para todos. É preciso aprender a pensar para aplicar aquela organização. Aquele médico, nós somos como os médicos. Aquele médico prescritivo, você entra no consultório, ele está sentado na sua mesa, né, com o computador em frente, você entra, ele estende para você aquela mão boba, nem levanta, né? Estende aquela mão boba para você, que for aqui em Teresópolis, vai estar com a mão fria igual a minha. Mas, e aí ele pergunta, o que você tem? Aí você começa a falar e escreve. Aí você continua falando e escreve. Depois ele aperta lá um clique, sai uma impressão. Faz esses exames e volta aqui para me dar, para eu ver o que foi. Ele não diagnosticou coisa alguma. Ele botou para a máquina, apenas a máquina. E a máquina que não é nem de inteligência artificial. Que já tem, né? Ele aplicou aquilo e vai te dar uma solução prescritiva. O bom médico, não. Você entra na sala, ele já está de pé, te recebendo amistosamente, aparentemente amistoso, aquilo é um sorriso fabricado, muitas vezes. Ele te aperta, quando você caminha, ele vê se você está balançando. Se for mais velhinho, então é mais provável, como eu, assim. O cara vai navegar igual a Santa Maria Pinto e Nina. Você vai só oscilando, né? Ele já olha isso. Ele já aperta a sua mão, ele olha nos seus olhos. Ele te examina muito tempo. Ele te diagnostica. A profissional de administração é isso. Não há solução certa.
Você tem que diagnosticar a sua realidade. Não traga soluções empresárias, porque ela é a última moda, o dernier cri do sistema slot aí, que pode ser. Como é que chama? Slot? Slot. SWOT, quer dizer, eu esqueço até o nome. Slot é... Portanto, e fechando praticamente, a nossa sociedade é uma sociedade... Eu gosto muito de Jorge Amado. Aliás, gosto muito também de Fernando Pessoa. Gosto muito dos autores da língua portuguesa, brasileira ou portugueses. Mas, inclusive, o Jorge Amado, da Síndrome de Gabriela, nos diz muito da desnecessidade de mudar do brasileiro. O que a Gabriela diz? O livro é melhor do que o filme, apesar da Sônia Braga, para os machistas como eu. Tá certo? E ela dizia assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Eu sou Gabriela, eu não vou mudar nunca. Essa é a desnecessidade de mudar. Já está tudo dando certo, não vou mudar nada. É preciso mudar, sim. Mas como? E, finalmente, você vai encontrar 3 tipos muito comuns nas organizações. Os dadores de ideia. Tem sujeitos que são capazes de dizer tudo o que você tem que fazer, desde te dando uma porção de ideias, desde que eles não tenham que fazer nada. Ô, Sequinho, eu tenho uma porção de gente lá no plenário, hein, gente? Não é o Sequinho, não. Os caras te dão toda hora ideia. O Firmino também, né? Eles dão uma opção de ideia, mas eles não têm que fazer nada. Tem que você faça tudo, te dão ideia. A outro cara é os fazedores de medo. Tudo que você quiser fazer de novo, vai dizer, ih, olha aqui, ó, fazedores de medo. E tem os vendedores de ilusão. Qualquer coisa que você propuser, mesmo que ele ache uma bobagem, vai ser maravilha, chefe. Chefe é chefe, você é o campeão, vai dar tudo certo. Cuidado com esses 3. Eles são perigosíssimos. Andando mais depressa. E aí, já falei da capacidade diagnóstica, não poderia deixar de falar para o administrador. À medida que ele sobe na escala hierárquica, ele aumenta a competência de ser generalista, não mais especialista. E o que é o generalista? Ah, já sei. É o sujeito que sabe cada vez menos e menos e menos, de mais e mais e mais. Um dia que ele sabe nada sobre tudo. Esse é o generalista? Ah, sim. O que é o especialista, então? O sujeito que sabe cada vez mais e mais e mais sobre menos e menos e menos. Um dia que ele sabe tudo sobre nada. Não, não é isso. O generalista é um especialista, ele era um vendedor, ele subiu para a venda, ele tem que tirar o chapéu de técnico. Ele é um professor fantástico, virou diretor de escola. A aluno é muito mais fácil tratado do que com o professor. A gente tem que ter outra competência para se relacionar com o professor. Professor não é aluno do diretor da escola. Ele é professor, pô, é seu colega. Como é que faz? Você tem que tirar o chapéu de técnico e botar o chapéu de gestor. Você tem que deixar de ser especialista para ser generalista. E aí, eu fecho realmente, agora enganei vocês uma porção de vezes, eu vou fechar agora com Fernando Pessoa, que o Gilberto Gil, no Brasil, imortalizou com a música dele. Aliás, esses 3 cantores muito populares da música brasileira, que eu gosto muito, tanto o Chico como o Caetano, quanto o Gilberto Gil, são muito cultos. Eles trazem... Aliás, o Gilberto Gil é formado em administração pela Universidade Federal da Bahia, colega nosso. Não está registrado, o que é natural. A Anitta também. A Anitta, cantora Anitta, essa célebre cantora, ela é também administradora de nível médio. Trabalhou como administradora de nível médio durante algum tempo antes de se tornar a celebridade mundial que é, né? Então, a gente tem algumas coisas aí. Então, veja, e o Fernando Pessoa, gênio, que o Gilberto Gil aproveitou muito bem, diz assim, navegar é preciso, viver não é preciso. E aí, eu que sou um malandrinho, fiz o seguinte, vou roubar essa ideia desse cara, já que eu gosto tanto dele, né? No livro Desassossego que ele fala isso. Ele disse assim, administrar não é preciso. E isso dá sempre confusão. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Administrar não é preciso. Meus amigos, se vocês ficarem lendo o livro de autoajuda da vida do Steve Jobs, todo ele, decorar tudo, souber tudo do Steve... Aqui teve um grande vencedor na minha época, que eu vim aqui, que ainda morava aqui, um professor que eu estou esquecendo, João Oscar, né? João Oscar, lembrei bem. João Oscar.
João Carlos de Amaral Pinto, que ele respondeu no Céu e Limite, era um programa do Céu e Limite que ele respondia sobre Tiradentes, exatamente. Eu lembro disso. Eu vivi muito com o Jorge Lacai e com o Ângelo também naquela época, com vocês. Vê que eu vivi aqui bem, né? Então, olha a genialidade do autor. A gente fica lendo livrinho de autoajuda. Claro que um livro de autoajuda, uma página ali, uma ideia ali, um conceito, pode ser útil para vocês. Mas se você fizer tudo, rigorosamente tudo, que o Steve Jobs fez para construir a Apple, né? Ou outro para o Windows, você não vai ser nem um Steve Jobs, nem um Windows. Tá certo? Porque administrar não é preciso. Olha que gênio. Ele não está dizendo que não é. Administrar não é exato. Ele diz assim, navegar, se eu quiser chegar de um ponto, eu ou vou usar agora o Waze, ou naquela época a bússola. Né? Na época dele era a bússola. Agora, se você não tiver a bússola, você vai com os burros na água. Mas se você usar a bússola para viver, você vai quebrar a cara. Porque a fecundidade do inesperado surpreende a mais arguto analista a todo momento. Porque administrar não é exato. Então, assim como viver não é exato. Ele fez, em vez de ser necessário, ele colocou a ideia de preciso como exato. Um gênio, que o Gilberto aproveitou muito bem. Muito obrigado a vocês. Se tiver alguma questão, vamos aí. Muito obrigada, presidente Wagner. Alguém tem alguma pergunta sobre a palestra do nosso presidente? Nós levamos o microfone. Alguém gostaria de perguntar? Levanta a mãozinha. Não há pergunta indiscreta, pode haver resposta. Exatamente. Alguma questão, indagação? Não? Então, vamos lá. Vamos agora para o sorteio de alguns livros que o presidente colocou aqui para vocês. Todo mundo que se inscreveu, passou ali pelo credenciamento, está aqui no nosso sistema. O Cássio vai rodar aqui para sortear alguns livros que nós trouxemos. Vamos lá. Pô, tá sem som, é tão legal o som. Tão legal. Poxa. Ralph de Freitas. Você, além de homenageado, ganha livro, Ralph. Deixa eu só fazer uma fotinho sua. Agora tem. Falei que tinha uma musiquinha legal. Larissa da Câmara Oliveira. Larissa, vem aqui, Larissa. André Luiz Miranda Miguel. Só o pessoal do fundão. Jennifer Fonseca Muniz. Gente, só do fundão. Ronald Acúrcio Ferreira Benigno. Gente, olha, eu juro, tá viciado esse negócio aí, hein? Thalia da Costa Iate. Riate. Não, já foi. Igor Abreu de Freitas. Eu vou tirar o nome de vocês.
Carolina de Oliveira Nogueira. Ai, medalhista ganhando livro. Ah, gente. Fernando Augusto. Ó, mais um do lado de cá. Acho que tá 7-1. E, finalmente, Guilherme Simões Costa. Não está? Não está? Perdeu o livro do presidente. De novo, gente. Diego Batista Serra. Aê, Diego. Diego trouxe até torcida organizada, gente. Adorei. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no INCAD Teresópolis. Lembrando que, em breve, todo o evento vai estar disponível na CRA-RJ Play, o nosso canal no YouTube, e convidamos vocês para uma confraternização aqui do lado de fora. Tem um lanchinho, um chocolate e um café. Tá bom? Muito obrigada. Ah, e o certificado dentro de 72 horas vai ser enviado para vocês.